Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, que domingo agitado, né? Que domingo agitado, um domingo chato, um domingo de assuntos que nós não gostaríamos de estar tratando com vocês aqui. Saiu o laudo agora do Pedro, né? O laudo do IML lá no Instituto Médico Legal, onde vocês estão vendo aí, mostra o Pedro machucado, o preparador, o Pablo Fernandes, fez a sua declaração dizendo que está arrependido, que errou, que quer melhorar como pessoa. Ele diz que está chateado porque hoje não vai ter treino para ele poder se explicar com o Pedro, se explicar com o grupo de jogadores. Enfim, pelo menos o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor, o Pablo Fernandes deu, que é reconhecer que está errado e reconhecer que agiu de forma errada. Porque se a pessoa não percebe que ela errou, ela nunca vai conseguir ser melhor. Acontece que o Pablo Fernandes, para mim, pode ser uma pessoa melhor, mas agora fora do Flamengo. Porque dentro do Flamengo ele não foi uma pessoa melhor. Dentro do Flamengo ele tomou uma atitude imperdoável. Então que no próximo clube dele, ele tome atitudes melhores, que ele seja uma pessoa melhor nos outros clubes. Aqui no Brasil, ele tem que responder pelo erro que ele cometeu com Pedro e fora do Flamengo. O jornalista Mauro César trouxe a informação de que vai rolar reunião às 20h30 da cúpula de futebol do Flamengo. Dessa cúpula de futebol do Flamengo, poucos estão aqui no Brasil. Luiz Eduardo Batista, o BAP, o Gustavo Oliveira, braço direito do Rodolfo Landim, que hoje é vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Rodrigo Dunch Abranches, vice-presidente de futebol do Flamengo, eles não estão no Brasil, assim como o Rodolfo Landim. Durante a semana, nós trouxemos para vocês que o Rodolfo Landim iria este final de semana para Miami para poder conversar com o Inter Miami a respeito da SAF e das melhorias que a SAF trouxe, do planejamento da SAF lá no Inter Miami, que agora é o time que tem no seu elenco o Lionel Messi. Então, todos eles estão em Miami, inclusive o Rodolfo Landim. Nenhum deles, então, participará presencialmente da reunião com o Conselho de Futebol. Mas é óbvio que hoje nós não precisamos estar presentes no local para podermos participar de reuniões. Toda a conjectura que vem se formando depois do acontecido, com as declarações do Pedro, do Sampaoli e agora do Pablo Fernandes, fazem com que a gente consiga prospectar aquilo que pode ser a decisão do Conselho de Futebol hoje. O Flamengo hoje não vê como salutar trocar mais uma vez de treinador. O Flamengo entende hoje que o Sampaoli não tem culpa naquilo que aconteceu ontem. A bronca dos jogadores com o Sampaoli é do Sampaoli não ter recriminado imediatamente o Pablo Fernandes. E o Sampaoli sentiu ontem isso no vestiário. Tanto que eu trouxe para vocês a informação de que o Sampaoli sentia que teria perdido o grupo de jogadores. A reunião hoje, então, deve oficializar a saída do Pablo Fernandes e já começar um debate para trazer um novo preparador físico. Se vocês se lembrarem dos últimos preparadores físicos que o Flamengo teve, nenhum deu certo. O trabalho do Pablo Fernandes enquanto preparador físico do Flamengo era um trabalho que vinha dando resultado, porque estava colocando um time totalmente prejudicado pelo planejamento de Juan, de Fabinho Soldado, de Spindel e de Braz, dando 52 dias de férias para os caras e 13 dias de preparação, estava fazendo os caras entrarem nos eixos. O trabalho da preparação física era bom, mas o cara não pode ficar no Flamengo. O último preparador físico do Flamengo era o do Jorge Jesus, e o trabalho não foi bom, tanto que o Flamengo mandou o Mário Monteiro embora. Antes do Mário Monteiro, nós tínhamos o amigo do Diego, lembra dele? O amigo do Diego, do Rodrigo Caio, que fazia um trabalho muito ruim no Flamengo também, e foram mandados embora. Então o Flamengo não vem tendo sorte com preparadores físicos. A preparação física do Flamengo não vem gozando de sorte ao longo dos últimos anos. Agora que o trabalho estava acontecendo,
deu essa problemática toda. O último grande preparador físico que deixou o elenco com saudades foi o preparador físico do Reinaldo Rueda. Aquele sim deixou o elenco com saudades, o elenco gostava dele lá em 2017, 2018. Depois disso foi problema atrás de problema. Então os caras têm que procurar imediatamente um preparador físico com know-how para poder substituir o Pablo Fernandes. E o Flamengo vai perder não só um, mas dois profissionais, porque o filho do Pablo Fernandes trabalha com ele. E mandando o pai embora, obviamente que o filho também vai. Bom, além de discutir essa situação da resolução do problema da preparação física, porque quinta-feira nós temos jogo e vamos com o preparador físico de quem? Do Sub-20, né? Não tem outro? Os caras também vão definir essa situação com o Sampaoli. O grupo esperava uma tomada de atitude do Sampaoli, que o Sampaoli fosse defender o Pedro imediatamente, que fosse para cima do preparador físico, que o recriminasse publicamente, e isso o Sampaoli não fez. Só que eu tô achando estranho também que as principais lideranças do Flamengo até agora não falaram nada, né? O Gabriel não veio falar alguma coisa para a imprensa, é o capitão da equipe, não é? Everton Ribeiro também, Davi Luiz também, os caras também não se pronunciaram. Talvez seja até bom resolver tudo internamente, né? E conversar ali. Só que uma das coisas que os caras vão debater hoje é se tem como unir o elenco com o Sampaoli. Porque se os caras não toparem as ideias do Sampaoli, se não mandar embora hoje, vão ter que mandar embora daqui a um mês, 2, e aí a temporada pode ter ido pro beleléu já. Muitas pessoas falando sobre Rogério Ceni, falando sobre Carlos Carvalhal, falando sobre Marcelo Galhardo. A informação que eu tenho é que os caras não debateram nome nenhum, porque eles querem se reunir e ver se há possibilidade de resolver o problema do elenco com o Sampaoli. Então, hoje é folga, mas Braz e Spindel estão conversando com Davi Luiz, com Felipe Luiz, com o Gabriel, estão tentando entender a cabeça do grupo de jogadores agora, porque o Sampaoli não quer sair. E ele não quer sair não é por causa da multa, não é porque ele está criando confusão, não. Ele não quer sair porque ele gosta de treinar o Flamengo, ele está gostando de estar no Flamengo, ele quer realizar conquistas pelo Flamengo. O Sampaoli gosta do Flamengo, gente. Ele gosta. A gente pode questionar a metodologia dele, a maneira dele lidar com os jogadores, pode questionar tudo, mas ele ama estar onde ele está hoje. Para o Sampaoli, ele está no ápice da carreira dele. Então ele não gostaria de sair, mas ele já está preparado para ser demitido caso seja a decisão dos jogadores. Desta vez, mais do que nunca, a decisão vai ser dos jogadores. Nesse momento, Braz e Spindel conversam com lideranças do grupo de jogadores para entender se com o Sampaoli eles conseguem lidar ainda, porque o que foi dito ontem é que eles não lidariam com o Sampaoli mais, que com o Sampaoli não teria como. Mas isso foi no calor dos acontecimentos, com cabeça quente. Eles querem saber se hoje isso vai mudar, se há possibilidade de algo diferente acontecer. Enquanto isso, nosso presidente está preocupado com a SAF, que eu já falei com vocês várias e várias vezes aqui, que é o planejamento do Landim, trabalhar na SAF. Para o ano que vem, a grande promessa de política do BAP ser transformar o Flamengo em SAF para criar o estádio e a cidade do Flamengo. Tudo está envolvido nisso para fazer a eleição acontecer pró essa chapa de Landim em 2025. É claro, os caras não sabiam que isso ia acontecer, não tinha como prever que essa treta ia acontecer. Será? Tinha. Porque a rusga entre o Pablo Fernandes e o Pedro, ela não acontece ontem. Isso já vinha de mais tempo. Eu relatei para vocês sobre a insatisfação do Pedro. Eu falei, eu botei a mão no vespeiro e vocês sabem disso. Então essa treta já vinha de antes. O Sampaoli, na declaração dele, falou sobre essa treta, que ela já vinha de antes. O próprio Pablo Fernandes também disse que vinha de antes na declaração que deu. Então dava para prever sim. Qual é o problema que eu sempre bato na tecla com vocês? Onde que o Juan é útil? Era pro Juan estar coordenando isso? Era pro Fabinho Soldado estar coordenando isso? O Braz está perto o suficiente para poder coordenar isso? O Spindel está? Não está. Por quê? Juan
e Soldado são incompetentes para estarem onde eles estão. Spindle e Braz estão num nível muito longe do campo. Falta um diretor de futebol, o tal do diretor esportivo, que eu pedi tanto que fosse o José Boto, ou que fosse o Petkovic, ou que fosse qualquer outro que tivesse competência para estar ali. Aquele rapaz, eu cheguei a falar sobre ele, do Bragantino, que agora está lá no Mônaco. Eu cheguei a pedir ele, quem me acompanha sabe. O Mônaco foi lá e contratou o cara. O Flamengo tem uma lacuna muito grande aí entre o futebol e o vice-presidente Marcos Braz. Essa lacuna, ela é ocupada pelos jogadores. Antes, pelo Diego Ribas, pelo Felipe Luiz. Agora, por quem quiser entrar lá e mandar. Então precisa de um diretor esportivo. O Flamengo precisa desse cara que bota os jogadores na linha, que antes era o Pelaipe. Não, pessoal, não passa pela cabeça do Flamengo trazer Jorge Jesus. Eu vi no último vídeo que eu fiz no Fla Nação VP, várias pessoas dizendo para trazer o Jorge Jesus. Não, o Flamengo não vai trazer, o cara tá empregado no Al Hilal. Ele já disse não pro Flamengo outras vezes por estar empregado. Não vai vir o Jorge Jesus. Não, Marcelo Galhardo não vai vir, é 3,5 milhões de reais por mês de salário. Nenhum clube brasileiro consegue contratar Marcelo Galhardo. Carlos Carvalhal também não vem. Se for vir alguém para o lugar de Sampaoli, tem que ser alguém grandioso. E conseguir alguém grandioso agora é difícil, é complicado. Por isso, a diretoria do Flamengo estuda com muita calma o que vai ser feito. Por isso, nesse exato momento, estão reunidos com lideranças dos jogadores para tentar unir Sampaoli e grupo de jogadores. Agora, se isso não for possível, aí sim os caras vão demitir o Sampaoli. Apenas e tão somente se depois dessa reunião não sentirem que dá para unir elenco e Sampaoli. Nesse meio tempo, Matheus França foi vendido para o Crystal Palace por 104 milhões de reais. A diretoria rubro-negra conseguiu os 25 milhões de euros que queria, recebendo 20 milhões de euros de forma parcelada e 5 milhões em obrigações e metas estabelecidas em contrato. O Flamengo ainda vai receber 5 milhões de euros se em algum momento ele for considerado bola de ouro. Aí daria 30 milhões de euros essa venda. Mais um jogador saindo e o Flamengo não consegue se reforçar. Ninguém chegou, mas perdemos agora o Matheus França também. Num setor onde a gente já tinha emprestado o Matheus Gonçalves para o Bragantino e temos apenas e tão somente Everton Ribeiro e Arrascaeta. Agora vendemos também o Matheus França. Esse ano promete, nação. Muitas emoções vêm por aí. Dinheiro? Nós temos. Paz? Tem não. Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.